uma campanha eleitoral e a única acusação que conseguiram fazer contra ele durante toda a campanha eleitoral foi ter pago uma indenização trabalhista a um professor da Universidade de Brasília, um dos mais renomados médicos desse país, Dr. Antônio Márcio Lisboa. Foi a única coisa que arranjaram na campanha eleitoral. E nós sabemos como é dura, nós sabemos como se cavuca numa campanha eleitoral. Agora vem o deputado Luiz Estevão, irresponsavelmente, atacar o senhor governador. Irresponsavelmente, porque, muito bem assessorado, o deputado Luiz Estevão sabe que os lotes foram comprados em 1981 e constam da declaração de bens do senhor governador. E não há nada a esconder. O senhor governador tem 7 imóveis, entre os quais uma sala comercial, cedida gratuitamente a uma organização não governamental que trata do problema da fome, a Ágora, presidida por Dom Mauro Morelli. O senhor governador tem um lote no Lago Norte, não edificado, um terreno urbano em Caldas Novas, Goiás, metade de um apartamento em Recife, 2 lotes no loteamento Santo Antônio, aqui o deputado se refere, um apartamento na Superquadra Norte 215, onde residiu até se transferir para a residência oficial de Águas Claras, e um outro apartamento em Recife, comprado em 1970 e que está desocupado, sobre o qual ele não recebe sequer aluguel. Muito bem, com exceção do lote de Caldas Novas, os 2 lotes referidos pelo deputado Luiz Estevão são de menor valor. Eles foram declarados pelo valor de 8.355 FIR, o que equivaleria hoje a pouco mais de R$5.000. O deputado Luiz Estevão está muito enganado em relação ao professor Cristóvão, imaginando que o professor Cristóvão Buarque iria organizar um simpósio para defender esse patrimônio de R$5.000. Deputado, não é esse o caráter do professor Cristóvão Buarque, Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência sabe perfeitamente disso. E Vossa Excelência... Vossa Excelência sabe muito bem e conhece também de longa data o professor Cristóvão. Sabe, e eu conheço Vossa Excelência também. Eu conheço Vossa Excelência também. Há muito tempo, deputado. Por favor, há muito tempo. Solicito... Então, eu quero dizer que o deputado sabe que quando o governador comprou esse lote, não havia área de proteção ambiental de São Bartolomeu, que, como relatou o deputado Cafu, foi posterior. Foi de 1983. O deputado sabe que o lote está em zona rural. O deputado sabe perfeitamente disso. O deputado sabe que não houve nenhuma irregularidade na compra. O deputado quis, na verdade, ocupar os microfones para estar amanhã na imprensa, estar hoje nos telejornais, postura que venha tendo naturalmente, e é compreensível, porque, afinal, é o líder da oposição. É natural que tenha essa postura, mas nós não podemos aceitar, deputado, acusações irresponsáveis como essa. Nós gostaríamos de vir sempre a essa Câmara, queremos vir sempre a essa Câmara, eu, como outros secretários e todos os auxiliares do governo do Distrito Federal, para discutir as questões em alto nível, para discutir todos os problemas colocados pelos demais senhores parlamentares, que colocaram questões concretas referentes ao problema da convocação, e não aproveitaram para utilizar da tribuna para assacar acusações infundadas e irresponsáveis contra o governador, às quais o senhor terá que responder no devido tempo. Você vai passar? Restam 20 minutos, viu? 20 minutos para vocês dois. Antes de usar da palavra para tratar dos assuntos, eu pediria, em particular, ao nobre deputado Luiz Estevão, que, por favor, não me interrompesse, como já o fez na primeira vez e como acaba de fazer com o secretário Hélio Doyle. Pediria, por favor, que não o fizesse. Por isso solicito ao senhor secretário
Por e aos isso, senhores deputados... exatamente porque não dou ordens solicito nessa aos- casa... Senhor secretário, por favor. Senhor secretário, por favor. Senhores deputados, por favor. Nós estamos encerrando os trabalhos. Eu gostaria que o senhor secretário pudesse as respostas e que os senhores parlamentares pudessem ouvir a resposta do senhor secretário. Por favor. Retomo o que estava dizendo. Ciente de que não dou ordem nesta casa, e não é do meu feitio dar ordens, por isso é que eu pedi, por favor, que não fosse interrompido. Quem dá ordens não pede, sobretudo não pede por favor. Trata-se mais de um gesto de cavalheirismo, né, e de relação cordial, eu diria, e educada entre os senhores deputados e aqueles que aqui vieram prestar os esclarecimentos no sentido de construir uma alternativa para esses graves problemas que estamos vivendo no Distrito Federal hoje e que são, em boa parte, herança dos desgovernos, das irresponsabilidades, né, que caracterizaram as administrações passadas, às quais, de forma partidária e política, muitos dos deputados aqui presentes, em particular o deputado Luiz Estevam, estiveram e continuam vinculados. Todos nós ouvimos aqui, na condição de representantes do governo, muitas vezes coisas com as quais não concordavam, mas tivemos a postura de nos mantermos calados no respeito ao direito de opinião a que cada um tem. E espero que esse direito de opinião seja também reconhecido no que concerne a nós, malgrado as discordâncias que naturalmente existem. E eu gostaria de dizer que ao nobre deputado Daniel Marques, que quando ele se refere aos pronunciamentos do senhor governador, publicados pela imprensa, e lê o que saiu na imprensa, o nobre deputado diz que o governador se comprometeu a implementar todas as propostas em 90 dias. Isso não quer dizer, em absoluto, e o nobre deputado bem o sabe, que isso significa se comprometer a regularizar todos os condomínios ou os assentamentos em 90 dias. Aliás, é bom que se diga, muitas das propostas que o senhor governador e o governo, né, pretendem trazer à discussão, inclusive nessa casa, já estão colocadas como objeto de discussão, a exemplo deste anteprojeto de lei ao qual o secretário Doyle já se referiu. Já foi dito também nessa casa que há uma proposta do governador, e ele pretende colocá-la formalmente, da criação de uma comissão de alto nível para tratar das questões das chamadas terras incomuns. Uma comissão de alto nível sobre a qual não possa pairar dúvida, representada pela OAB, pelo Tribunal de Contas e por quem mais, meu colega Bassu? Pela Procuradoria, né, para tratar desta questão que até agora não foi efetivamente tratada por nenhum dos governos que nos antecederam. Então, eu posso dizer, né, que muitas das propostas do governo já foram colocadas muito antes, inclusive, de se esgotar o prazo de 90 dias que ele colocou. Ao nobre deputado Lacerda, de fato, né, o governo não concorda, né, com a chamada lei da enfiteuse, razão pela qual já apresentou a esta casa um projeto de lei revogando este projeto de lei, acompanhado de todas as justificativas que expressam o ponto de vista do governo, e nós esperamos que, com a maior brevidade possível, a Casa se manifeste votando favoravelmente a este projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Ao nobre deputado Benício, concordo com ele, que se faz necessário uma nova lei para regularizar a situação dos assentamentos. Tanto isso é verdade, que o governo já criou, e já saiu publicado no Diário Oficial, uma comissão, um grupo executivo de trabalho, melhor, para usar o termo correto, aquele que consta do citado decreto, que tem como uma das suas atribuições principais a elaboração dos instrumentos jurídicos, né, de uma lei
que possibilite, efetivamente, regularizar os assentamentos do ponto de vista que o governo entende deva ser o ponto de vista de um governo sério, de um governo responsável, de um governo ético e de um governo que não pode tratar o bem público como coisa privada. Ao nobre deputado Filipelli, eu gostaria de fazer uma observação quando ele acusa o atual governo de inoperância. Por favor, deputado, o governo do senhor Joaquim Roriz, do qual, inclusive, o senhor participou, teve 6 anos para tratar desses problemas e não só não os resolveu, como permitiu que todos eles indistintamente se agravassem. Se nós, pelo fato de 2 meses não termos sido operantes para resolver esses problemas, eu me pergunto que adjetivação o senhor utilizaria para o governo do qual o senhor fez parte, que em 6 anos não só não resolveu, como permitiu que o problema se agravasse. Por favor, deputado, o senhor não pode esquecer que esteve 6 anos, ou pelo menos o seu partido ou o seu governo, no mínimo 6 anos, para resolver essas questões, não a resolveu. Uma outra questão, o secretário Hélio, quando se refere à hipoteca como uma dificuldade no que diz respeito, por exemplo, à implantação do Noroeste ou do Catetinho, ele não está dizendo que essa hipoteca inviabiliza, e não disse, a implantação do Noroeste ou do Catetinho. Agora, é óbvio que a existência de um terreno sob hipoteca, no mínimo, dificulta a implantação dos projetos que se farão em cima desses terrenos. A própria substituição de garantia, o nobre deputado bem o sabe, não é um ato unilateral do governo. Nós teremos que negociar com a outra parte e nós não sabemos quanto tempo essa negociação demandará. Portanto, afirmar que o fato dessas terras estarem sob hipoteca é, no mínimo, uma dificuldade para a realização lá dos programas habitacionais do governo é a plena e absoluta expressão da verdade. Uma outra questão importante, nobre deputado, e eu peço ao senhor até que me esclareça nesse sentido, porque eu entendo, quando aqui falamos de assentamento, que estamos falando do programa de assentamentos de população de baixa renda. Que eu saiba, o projeto Catetinho não tem essa especificidade, essa característica. Mas o senhor se referiu ao projeto Catetinho como sendo um dos assentamentos registrado em cartório? Não, eu estou aqui, certo? Não, por favor, não me interrompa. Isso foi dito, e se eu estiver enganado, né, os anais desta casa que registraram a sua palavra, estão registrando a minha, tornarão essa questão evidentemente clara. O que é verdade é que o senhor apenas cita Vila Planalto como assentamento, e provavelmente poderia ainda citar a Samambaia, mas que é anterior ao governo ao qual o senhor participou, e esquece de todos os demais assentamentos que, de fato, não estão regularizados, e é um problema para as pessoas que moram nesses assentamentos. E se eu estiver enganado, eu já lhe coloquei essa questão, nobre deputado, por favor, contribua comigo e com o atual governo, entregando a nós os documentos legais comprobatórios do registro desses assentamentos nos cartórios de registros imóveis. Passaria a palavra ao Roberto Bassu. Bom, eu gostaria de começar por agradecer, já que a sessão começa a se encerrar, e provavelmente será essa a última oportunidade de me expressar, pelo menos nessa sessão, e estarei sempre à disposição desta casa para qualquer tipo de convocação, solicitação de colaboração, e desde já coloco, vamos dizer, a terra cap, não apenas em relação aos deputados, mandatários que são da vontade popular, mas relativamente ao interesse de qualquer cidadão do Distrito Federal que tem na terra cap um instrumento de política pública. Nós temos a consciência de que não somos o dono desse patrimônio. Nós somos gerentes desse patrimônio, síndicos circunstanciais por algum período, por delegação da sociedade, que, em última análise, é ela mesma a proprietária
terras, desse patrimônio fundiário importante e que nos cumpre, por isto mesmo, zelar por ele. Quero também lamentar, de alguma forma, que, por força de algumas atitudes que eu chamaria de promocionais, nós perdêssemos um pouco do nosso tempo dedicado a este esforço que é relevante, discutindo dois temas que, a rigor, são o nada. Em primeiro lugar, a enfiteuse, porque, razão de ser até mesmo da convocação, porque é um instituto jurídico já substituído no direito moderno pela concessão de direito real de uso. Ou seja, discutir a enfiteuse é discutir o nada do ponto de vista jurídico. Porque a questão que se colocou, o que se fará no lugar da enfiteuse, a resposta é coisa alguma, porque o que se poderia fazer com ela se pode fazer mais e melhor com a concessão de direito real de uso. A outra questão da denúncia do nobre deputado Luiz Estevão, que ele não qualifica dessa forma, diz respeito ao cidadão, hoje governador, Cristóvão Buarque, que comprou 2 lotes em terras particulares, que foram pagos regularmente, que atendiam e atendem ao modo mínimo fixado pelo INCRA, de 2 hectares por lote, em loteamentos rurais, que foram comprados e pagos, como eu disse, antes da criação da APA do São Bartolomeu e que foram declarados abertamente à Receita Federal. De novo, perdeu-se algum tempo em torno do nada. Quero dizer que, até para que essa oportunidade não se perca, eu, imaginando que a sessão poderia convergir para o oferecimento de informações úteis ao trabalho legislativo desta Câmara, eu gostaria de pronunciar aqui alguns dados que ficarão registrados, portanto, nos anais desta sessão e que poderão ser utilizados pelos senhores deputados nos seus trabalhos ordinários e permanentes. E que, de alguma maneira, responde a várias indagações feitas aqui. De todo o quadrilátero do Distrito Federal, as áreas desapropriadas e, portanto, sem discussão quanto à propriedade pública, perfazem um total de 51,36% do total do quadrilátero. São áreas desapropriadas em comum, pendências, em que o poder público é proprietário de parte da terra e particulares também o são, embora cada parte não saiba que quinhão lhe pertença e, portanto, depende essa situação de decisão judicial ou de acordo amigável como a lei prevê, e já anunciado aqui, o governador Cristóvão logo editará um decreto buscando a via do acordo como maneira de evitar o litígio. Terras nessa situação, reforço, perfazem 8,53% de todo o quadrilátero do Distrito Federal. Esta parcela corresponde à parte de propriedade pública nas áreas que são possuídas em comum. São áreas em desapropriação 6,83% do território, em processo de desapropriação. E são áreas particulares 33,28% do território, ou seja, 1/3 do quadrilátero do Distrito Federal são áreas de propriedade particular. Outro dado que me pareceu importante trazer, embora não tenha sido solicitado, é a circunstância dos contratos de arrendamento para a utilização rural. Há uma característica nestes contratos que envolvem 170 mil hectares de terras de propriedade da Terra Cap e, portanto, patrimônio público. Há 3.350 arrendatários. Na verdade, 8% destes arrendatários ocupam 80% do total da área arrendada. Isso dá amostra do grau de concentração e de privilégio e benefício que foi perpetrado nestes contratos de arrendamento. Outro dado que me parece importante deixar registrado e que, de alguma forma, esclarece a polêmica proposta pelo deputado Filipelli, é o de que são os seguintes os assentamentos pendentes de registro em cartório: o Paranoá, o Recanto das Emas, Santa Maria, Riacho Fundo, Sobradinho 2 e Agrovila São Sebastião. Eu gostaria, reforçando o que já foi dito antes, que qualquer contestação em relação a qualquer uma destas informações nos seja levado ao conhecimento, porque será extremamente útil ao governo também. Por fim,
já que diretamente o deputado Luiz Estevão perguntou à TerraCap se há pendências em relação à participação ou algum favorecimento, né? Perfeito. A resposta a essa questão é não, não há, vamos dizer, nenhum, pelo menos identificado até aqui, nenhum lote nessa situação. No entanto, isso induz ao sentimento de que não haveria qualquer pendência relativa ao grupo que o senhor representa, relativamente à TerraCap. Há, já foi dito aqui, uma autorização de uso concedida ilegalmente há 2 dias do final do governo passado, que beneficia uma empresa do seu grupo com 40 mil metros quadrados por um processo irregular e ilegal, que, na verdade, não é exclusivo em relação ao seu caso, mas que inclui uma empresa do seu grupo e que está caracterizado como uma ilegalidade. Eu não sei se o regimento permite qualquer a parte nesse sentido. De qualquer maneira, não podendo haver uma parte regimental, eu gostaria de deixar, já que a intervenção se encerra aqui, a TerraCap rigorosamente à disposição, de maneira rigorosamente igual a todos quantos queiram buscar informações que, como eu disse, também as informações e não apenas o patrimônio fundiário, são patrimônio inalienável da sociedade do Distrito Federal. Ainda tem minuto. Gostaria de reforçar as palavras do presidente da TerraCap, convidando os senhores nobres deputados a que auxiliassem ao máximo possível e que participassem também ao máximo possível para a boa conclusão desta auditoria que está sendo feita na TerraCap. E pediria, né, aos nobres deputados que, né, usando do direito que lhes compete, né, fiscalizassem a atuação da TerraCap do governo Cristóvão para cá e que estabelecessem comparações entre os procedimentos anteriores e os procedimentos que estão sendo realizados hoje. Convido os senhores deputados a tomarem ciência de tudo aquilo que será revelado, certamente, por essa auditoria que está sendo feita na TerraCap, cujos resultados e o próprio trabalho da auditoria serão os mais transparentes possíveis. Senhor presidente. 2 minutos. Ele está concluindo ainda. Apenas para encerrar, deputado, nós ainda temos aqui um minutinho, eu só quero encerrar, deixando claro aos senhores parlamentares que talvez algumas questões tenham ficado sem resposta, até pela própria dinâmica do dado, e a gente anota, mas alguma coisa pode ter se perdido aqui. Inclusive que até o tempo não daria. Eu quero dizer aos senhores deputados que, independentemente da gente, dentro de alguns minutos, depois da fala dos líderes, terminar a sessão, nós continuamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, assim como os demais secretários do governo, em especial o secretário Paulo Bica, que é responsável, como secretário adjunto de obras, pela gerência de toda essa questão de terra habitacional, como também a própria vice-governadora, que recebeu do governador a delegação de coordenar todas as ações referentes ao uso do solo no Distrito Federal. Quero voltar a agradecer a compreensão dos senhores parlamentares e dizer que é uma honra, realmente, como eu disse no início, vir a essa Câmara Legislativa para debater um assunto de tanta importância. Muito obrigado a todos e estamos à disposição. Presidente, pela ordem. Senhores e senhoras deputados, nós, então, encerramos o debate. Pedi pela ordem, senhor. Pela Calma. ordem. Pela ordem. Encerramos o debate. Pela De ordem. acordo com o parágrafo 5º do artigo 186, é lícito aos líderes, após o término dos debates, usar da palavra por 5 minutos sem a parte. Como nós votamos em plenário a continuidade da sessão, este tempo será reduzido pela metade aos senhores líderes. Antes de conceder a palavra ao primeiro líder, eu concedo a palavra ao deputado Rainha para, pela ordem, apresentar... Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Ficou Deputado faltando uma questão fundamental, que é a questão de se saber se a comissão vai continuar com o acompanhamento do grupo executivo ou não. E eu gostaria que o nobre secretário
nos respondesse isso. Para nós é de fundamental importância, para esta casa, inclusive. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Tadeu Filipene. O subsecretário, Dr. Paulo Bica, havia pedido ajuda em termos de informação. Eu gostaria aqui de apresentar o registro do assentamento do Areal, denominado oficialmente como Águas Claras. Aqui está a certidão de registro que tiramos, e aqui, inclusive, a própria correspondência da TerraCap, que pede o registro. Talvez, secretário, a grande dificuldade seja que, nessas demissões indiscriminadas do governo, estejamos perdendo Senhor deputado, a memória. infelizmente, não vou permitir a Vossa Excelência continuar. Eu gostaria de pedir ao secretário Hélio Doyle que respondesse em 1 minuto ao deputado Rainha, se é possível fazê-lo. Muito obrigado. Sim, eu queria rapidamente dizer ao deputado Rainha que a resposta é positiva. Desculpe ter esquecido, acho que os companheiros aí também esqueceram de dar resposta a essa questão. Eu acho que essa conciliação que nós temos que fazer é fundamental, é necessária, e eu levarei esse assunto ainda hoje à vice-governadora, no sentido da gente estabelecer os mecanismos mais rápidos para que isso possa ser feito. Muito obrigado. Isso vai contribuir muito para essa questão de condomínios. Concedo a palavra ao senhor líder do Partido Progressista, deputado Luiz Estevão, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer aqui os esclarecimentos do senhor José Roberto Bassul, que confirmou, com muita honestidade, por sinal, que, em primeiro lugar, nenhum desses processos de dação em pagamento resultou em qualquer benefício a qualquer empresa do meu grupo empresarial. Segundo, que o processo de autorização de uso, que foi concedido à Rádio Brasília FM, de minha propriedade, já havia sido concedido a um número que eu desconheço, mas a um número razoável de outras emissoras do Distrito Federal. Portanto, o que foi feito para a minha empresa já havia sido feito para outras empresas congêneres. Uma outra informação aqui é a seguinte: foi dito diversas vezes, de maneira inclusive ofensiva. Eu não ofendi ninguém aqui. Eu apenas li o que documentos oficiais de jornais retrataram nos últimos 15 anos. Me chamaram de mentiroso, porque o governador não teria comprado seus lotes depois da criação da APA do São Bartolomeu. Tem 3 incorreções aí. Primeiro, eu não disse isso, estão aqui as notas taquigráficas. Eu disse que a APA foi criada e que, apesar de ter sido criada e noticiada nos jornais, ele continuou com o pagamento dos lotes, já que a APA foi criada em 1983 e ele terminou de pagar os lotes em outubro de 1984 e, inclusive, em 1990, ainda em 1986, realizou um seminário na UNB, em 1990 continuou pagando todos os seus impostos, continua declarando na sua declaração de renda e não tomou a providência correta, que era no momento que soubesse que tinha sido criada uma APA em cima daquele local, se dirigir novamente à empresa que ele vendeu o lote e pedir a devolução do seu dinheiro, porque teria comprado uma coisa que não teria condições de ser vendida. E mais, a ignorância jurídica aqui chega realmente ao cúmulo, porque desconhecem o que tinha sido apontado aqui pelo Correio Brasiliense em 15 de maio de 1981, que diz o seguinte, que esses compradores, iludidos ou de má fé, estão desconhecendo o decreto 3008 de 17 de setembro de 1975. Portanto, minhas senhoras e senhores, a tentativa de proteger o Lago São Bartolomeu antecede a criação da APA. Se há mentirosos aqui, certamente não sou eu. Quanto à colocação de relação incestuosa, isso é um problema realmente que merece um estudo psicológico, porque eu não sei por que volta e meia, em relação a várias coisas, essa palavra incestuosa é mencionada aqui. Eu desejo dizer realmente que eu me sinto despropositadamente atingido, eu não sei o que quer ser dito com essa história. E quanto às palavras aqui do senhor Hélio Doyle, eu quero dizer o seguinte, só para me despedir. Eu conheço há muito tempo, Hélio. Não esperava ser ofendido por você. Eu gostaria que você se lembrasse dos tempos em que você me procurava. Porque não conhecendo o Odebrecht, por favor, deputado, não conhecendo a Via, você procurava seu amigo Luiz Estevão para lhe ajudar financeiramente na campanha eleitoral de 86. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda, líder do PRN, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, colegas deputados, senhores convidados,
para mim foi de muito proveito a vinda aqui da equipe. Fiquei muito feliz, embora alguns arranhões tenham acontecido, mas dentro do regime democrático não há nada sem arranhão. Inclusive arranhão até do próprio companheiro João de Deus, que aqui ofendeu o grupo de Joaquim Roriz. O senhor me concede uma parte? Concedo. Por favor, não há parte. Mas senhor ele está presidente, concedendo, ele não dar pode. mais depressa. Pode perguntar. Pergunta Tira que eu os dois, respondo. os dois, por favor. Olha, eu vou ter que retirar a palavra dos dois parlamentares se os senhores insistirem. Retorno, senhor deputado César Lacerda, restitua a palavra a Vossa Excelência para que Vossa Excelência conclua obedecendo o regimento. Muito bem. E agradecer a atitude também de todos, o Luiz Estevo, o deputado Cafu e todos que ocuparam aqui, o Hélio Doyle, o secretário Bica, e vou dizer novamente, secretário, eu votarei com a revogação do decreto. E não obstante, o Zé Roberto Bassu, por não ter talvez simpatia por mim, me deu 2 cacetadas seguidas. Eu não sei qual é o motivo, uma de senador e a outra de Anfiteuse. Eu queria dizer, o Bassu, o Luiz Esteves, que falou que era o mais sensato dos 3. Para mim, não foi. Porque eu sou um advogado e queria deixar claro, eu tenho simpatia por você, pela sua capacidade e pela sua inteligência. E por isso eu lhe digo, sou um advogado e você é um arquiteto. Eu não vim discutir aqui o óbvio que é Anfiteuse. Eu vim discutir uma lei que eu acredito nela. E por acreditar nela, ela não passa a ser 0. E quero responder a pergunta também do deputado João de Deus, que diz que eu naveguei nas curvas de Joaquim Roriz. Foi isso que ele falou ali. Realmente, eu naveguei com muita prudência, não excedi e nem andei em marcha lenta, porque nas mesmas estradas que eu navegava, o presidente do seu partido, Paulo Tim, navegava, talvez com excesso de velocidade. Obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo, por 2 minutos e meio. Não vou utilizar dos 2 minutos e meio, quero agradecer a presença dos companheiros aqui que mantiveram esse diálogo até esse momento e, com certeza, em outros momentos nós estaremos juntos para aprofundar esse tema que acredito começou hoje. Nós tivemos alguns acidentes de percurso nessas 8 horas que estivemos aqui em debate e eu espero que a gente possa trazer outros representantes do GDF para que a gente aprofunde e que em breve nós tenhamos leis que possam suprir o vácuo deixado por 35 anos de desgoverno na questão de terras públicas do Distrito Federal. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado do Bloco Parlamentar Independente, deputado Marcos Arruda, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, deputadas e deputados, senhores secretários, presidente da TerraCap, o governo Cristóvão errou. Tem cometido muitos erros, mas eu acho que está cedo para um pré-julgamento. O governo ainda tem 4 anos pela frente. Quem sou eu para dar conselho ao governo? Mas aproveito a oportunidade dos seus secretários, dos seus auxiliares mais chegados, para dizer que ouçam mais a população, respeitem mais a população, se o governo quiser ter esse respeito ao final de 4 anos. Neste momento, o que a população deseja, o que a classe trabalhadora deseja, o que a classe média deseja, nesse momento de um certo terrorismo, em que milhares e milhares de famílias da classe trabalhadora, da classe média, vivem momento de tensão. Quanto tempo vai durar essa moratória? A população quer saber. Vai ou não vai haver demolições? Vai ou não vai haver demolições em áreas de preservação ambientais? Vai ou não vai haver demolições em áreas irregulares de comércio no plano piloto e em outra cidade? É isto que a população quer saber com urgência para acabar com esse ambiente de terror. Senhores deputados, senhoras deputadas, e se não forem demolidas
estas construções irregulares, quais são as soluções alternativas de curto, de médio e de longo prazo. É isto que a população quer ouvir o mais breve possível. Já devia o governo ter dito isto à população, porque a população quer pouca coisa. A população do Distrito Federal quer o respeito. E se o governador Cristóvão e seus auxiliares acabarem com esse clima de intimidação e de terrorismo, eu não tenho dúvida que a população, ao final de 4 anos, aplaudirá o governo Cristóvão e sua administração. Muito obrigado, senhores. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor líder do Partido Liberal, deputado Renato Rainha, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhores deputados, esta casa demonstrou que está bastante atuante. Quando da derrubada das 12 casas no núcleo rural de Taguatinga, na região administrativa de Samambaia, 4 deputados da oposição que tiveram no local tomaram uma posição corajosa e eficiente. Essa posição, retratando a injustiça daquela situação, daquele sofrimento imposto àquela gente trabalhadora, porque só arrisca dizer que lá tinha mansão quem não andou por lá, quem não conhece aquele local. Eu conheço bem porque sou de Taguatinga desde meus 7 anos de idade. Então eu sei que lá é uma região de gente trabalhadora. Então essa casa saiu na frente lutando pelos direitos das pessoas que tiveram os seus direitos violados. E essa luta nossa, agora associada a essa comissão que o secretário disse que irá continuar, por certo, vai trazer à luz para resolver as questões dos condomínios irregulares. Vamos buscar lá na CPI da grilagem da terra os grileiros. Vamos entregar seus nomes à Polícia Civil, ao Ministério Público, para as ações penais e cíveis cabíveis. Agora vamos trabalhar também com a nossa inteligência, tanto governo como oposição, para buscarmos uma solução, para regularizarmos aquilo que ainda não está regularizado, ou seja, a casa, a moradia de trabalhadores. O fato de estar em APA, como muito bem disse o secretário Hélio Doyle, e como muito bem está fundamentado no estudo que eu pedi para os assessores dessa casa, não impede a regulamentação. Basta que ela seja feita com critérios. Basta que se seja feita adequações. E tenho certeza que os moradores daqueles locais, pessoas sérias, estão dispostos a fazer essas adequações se necessário forem. Então, senhor presidente, eu gostaria de agradecer, estou concluindo, senhor presidente, gostaria de agradecer ao senhor secretário de governo e aos assessores que aqui vieram para esse debate muito valioso e dizer à população de Taguatinga que eu tenho certeza que se o governo não reconhecer que aquela derrubada daquelas casas foi um ato de injustiça e de reparar esse dano, que o Poder Judiciário certamente o fará resgatando a justiça. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado do Partido dos Trabalhadores, Cafu, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhores deputados, eu usei a expressão incesto e o deputado sabe o que eu quero dizer com isso. Ele está brincando com o significado das palavras. E é linguística mesmo, é incesto. É aquele que cresceu mamando na teta do Estado, do governo, e esconde na hora que a visibilidade do ato fica explícito. Segundo, o deputado disse que na questão das terras do ato último com a Terra Cap, ele é compartilhado com outros que teriam se beneficiado do mesmo modo. Isso não torna menos sério ou querendo dizer que é palatável que outros tenham praticado isso. Isso é estelionato. Ou seja, se juntar mais, a gente ameniza a responsabilidade. Com o governo passado, é omissão mesmo.
Porque dá um pedaço de terra de 40 mil metros a 226, que fosse para nós que não temos nada, não para ele. Segundo, eu estou chamando o deputado Luiz Estevão para uma questão acerca da rapinagem feita no processo de licitação do setor sudoeste, realizado quando o governador Roriz era indicado, era biônico. Eu estou chamando ele a isso e ele não me deu resposta. Estou propondo reabrir aquele processo. Ele está engavetado no Tribunal de Contas da União. E, por fim, quero tornar público como é que o deputado Luiz Estevão chegou nessa casa. Eu tenho me permita, senhor presidente, um ofício encaminhado pela mesa diretora e que os que estão aí batendo palma, ouça agora. É dessa mesa diretora. Brasília, 22 de fevereiro de 1985. Senhor deputado, informamos a vossa senhoria que a mesa diretora, em reunião realizada no dia 20 de fevereiro do corrente ano, ao apreciar os ofícios 0295, 0295, 0395 da liderança do PT, relativo à devolução de espaço físico da liderança do governo, deliberou informar a vossa excelência que a cessão dos referidos espaços físicos não foi autorizado pela mesa diretora. Reconheceu também que houve abuso de autoridade na decisão que autorizou a alteração e modificação de espaços físicos anteriormente ocupados pela Coordenadoria de Segurança e Liderança do Governo. Determinou que a segunda secretaria e a consultoria jurídica elabore termo de compromisso a ser assinado pelo deputado Luiz Estevão, conclua, por no favor. qual o senhor deputado se comprometerá a realizar as obras e alterações necessárias ao retorno dos bens móveis e imóveis ao respectivo estado original. Ele mexeu sem autorização da mesa no gabinete dele. É dessa forma, com deputado, atos pequenininhos, por favor, que a liderança do PP quer agir e tem agido. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro, líder do Bloco Parlamentar Socialista, por 2 minutos e meio. É o último líder. Senhor presidente, senhores secretários, quero, nessa última intervenção, elogiar a participação dos membros do governo nessa casa, que se prontificaram, como disse anteriormente, fora daquilo que estabelecia o objeto da convocação, mas se dispuseram com a liberdade, com a franqueza e com a honestidade que são detentores, discutir com todo o conjunto dessa casa todas as questões colocadas. Lamento profundamente que em determinados momentos dessa discussão ela tenha sido rica, mas rica de fragilidade. Assisti aqui de forma deplorável. Não a possibilidade de se enquadrar alguém por receptação, mas assisti de forma clara difamar-se uma pessoa honrada. O objetivo da crítica, ao estabelecer-se aqui a dúvida para o conjunto da sociedade, é tipificada. E é tipificada como crime contra a honra. E olha, eu espero que essa casa procure repensar o seu posicionamento, procure repensar as suas atitudes, até para que não venhamos a enveredar apenas na disputa política, apenas na balela. Nós sabemos que a questão da terra no Distrito Federal é grave, é gravíssima, que milhares e milhares de famílias foram levadas por falta de opção a comprar seus lotes nos condomínios. Sabemos que esse problema está a angustiar uma multidão enorme do conjunto da sociedade. E eu tenho certeza que nós saberemos conduzir essa questão de forma a trazer a tranquilidade para aqueles que, de boa fé, acreditando nos documentos, adquiriram esses lotes. Mas tenho certeza que o governo e essa casa, através da sua CPI, irá empregar em cima daqueles especuladores, dos exploradores da boa-fé, todo rigor, para que sejam punidos exemplarmente, até para que a nação brasileira possa saber e possa ter convicção de que a fama que espalham de Brasília, a fama que tentam alardear aos 4 cantos desse país sobre o Distrito Federal, não é verídica. Nós sabemos que essa cidade é dotada de homens sérios, homens trabalhadores. Eu aqui cheguei
em 3 de janeiro de 1959, com apenas uma semana de vida. Assisti todo o DF crescer. Morei primeiro na Cidade Livre e vi a cidade, fruto de um grande assentamento, crescer hoje no Clube Bandeirante. Assisti Brasília se desenvolver. E acho que com a sua autonomia política, e agora em segunda legislatura, temos a responsabilidade de não apenas buscar o discurso vazio e a ofensa, mas temos a responsabilidade de carrear as demandas sociais, de conduzir a vontade do povo para soluções eficazes. Conclua, para deputado, aquilo que o por povo favor. efetivamente deseja. E espero que das próximas convocações, quando outros secretários aqui estejam, procuremos desenvolver uma atividade política produtiva e não ofender e denegrir a imagem dos outros. Muito obrigado. Senhores e senhoras deputados, a presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal agradece aos senhores secretários, secretários adjuntos e presidente da TerraCap o atendimento à convocação feita e aprovada pelo plenário desta casa. Agradece aos senhores e senhoras parlamentares terem participado dessa audiência pública e declara encerrada esta sessão.